Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Thiago, aluno do sexto período do curso noturno de Direito da PUC. Gostaria de dizer que é uma honra e um prazer muito grande participar desse projeto junto com vocês, compartilhar o nosso conhecimento e nós preparamos para vocês hoje uma conversa a respeito dos direitos fundamentais. Eu e meu amigo Jackson, que vai se apresentar agora. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E eu sou o Jackson, eu sou aluno do curso de Direito da PUC, estou no quinto período. E como o Thiago disse, nós vamos apresentar a vocês uma aula sobre os direitos fundamentais, tentar compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês. Bom, a respeito dos direitos fundamentais, a gente preparou aqui a apresentação e a gente começa perguntando o que são direitos fundamentais. A gente separou alguns conceitos de três autores, na verdade, para que a gente possa entender melhor do que se trata. Bom, segundo Paulo Roberto de Figueiredo Dantas, direitos fundamentais são aqueles que, fundamentados no princípio da dignidade humana e diretamente relacionados com o Estado Democrático de Direito, dizem respeito às esferas de interesse essenciais ao gênero humano, destinando-se não só à tutela dos direitos individuais, como também dos direitos econômicos, políticos, sociais, culturais, além dos direitos de fraternidade e de solidariedade. Também, um autor, José Afonso da Silva, ele diz que, além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. E já para o Rodrigo Padilha, os direitos fundamentais são os direitos considerados indispensáveis à manutenção da dignidade da pessoa humana, necessários para assegurar a todos uma existência digna, livre e igual. Os direitos fundamentais são, antes de tudo, limitações impostas pela soberania popular aos poderes constituídos do Estado Federal, sendo um desdobramento do Estado Democrático de Direito. Bom, uma vez sabendo isso, a gente tem que os direitos fundamentais, eles são os direitos do indivíduo, são instrumentos de proteção do indivíduo frente à atuação do Estado. Ou seja, eles garantem que o Estado possa tratar com o mínimo de dignidade os cidadãos. Eles estão previstos no título 2º da Constituição Federal de 1988. E eles garantem o mínimo necessário para que um indivíduo exista de forma digna dentro de uma sociedade. E também são direitos representativos das liberdades públicas e concretizam as exigências de liberdade, igualdade e dignidade dos seres humanos, além de representar um núcleo inviolável da nossa sociedade política. Bom, quanto às características, a gente tem a universalidade, que são direitos de todas as pessoas, sem qualquer discriminação. Inalienabilidade, na medida em que são direitos inegociáveis, intransferíveis, eles não podem ser vendidos, doados, cedidos ou ser referendados a qualquer pessoa. E também a imprescritibilidade, eles não se extinguem pelo sistema da inércia. Temos também a irrenunciabilidade, não é possível a nenhum cidadão deixar de exercer esses direitos. Por exemplo, o cidadão pode deixar de exercer esse direito, porém não é possível renunciar a esse direito. Eles são vinculantes. Os poderes públicos devem observar as normas supremas da Constituição, notadamente os seus direitos fundamentais. Também eles são interdependentes, pois o gozo das liberdades públicas, elas não excluem o direito dos outros direitos, o exercício dos outros direitos, perdão. Pelo contrário, o usufruto de um direito fundamental, ele pressupõe
o gozo simultâneo de outros direitos, ou mesmo de todos os direitos fundamentais ao mesmo tempo. Eles também são indivisíveis. Isso quer dizer que os direitos fundamentais, eles são merecedores de igual tratamento. Não tem como a gente pensar em igualdade sem falar de liberdade e assim por diante. Então, não existe um direito que seja mais importante que outro. E também a historicidade. Significa que os direitos fundamentais, eles são históricos. Eles surgiram com a modernidade e estão em processo contínuo de evolução. E onde a gente encontra esses direitos? Bom, para começar, a gente encontra esses direitos no artigo 1º da Constituição Federal, que ele diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E também eles estão presentes no artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Bom, a gente fala agora dos direitos individuais. Os direitos individuais, eles são em relação à vida, que engloba não apenas o direito de existir, mas de existir de modo digno, além da integridade física e moral. Além do direito individual à vida, a gente tem o direito à liberdade, que diz respeito ao direito de ir e vir, além da liberdade de crença e liberdade de expressão. E também o direito à igualdade, que trata da vedação da discriminação. Também temos direito à segurança, que refere ao poder de punição do Estado enquanto protetor dos indivíduos e também à proteção dos indivíduos frente ao poder de punição do Estado. E também nós temos o direito à propriedade, que ele prevê que a propriedade deverá atender o princípio da função social. Além de tudo isso, e o meio ambiente, que muito tem sido comentado ultimamente, o meio ambiente também é um direito fundamental? Bom, sim, nós temos o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse princípio ele está previsto no artigo 225 da Constituição e diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E quais são os princípios norteadores dos direitos fundamentais? Nós temos o princípio de ordem tributária, que diz respeito à valorização do trabalho humano, à livre iniciativa e à justiça social. E quem são os titulares desses direitos fundamentais? Bem, os titulares desses direitos fundamentais são os brasileiros, natos ou naturalizados, são os estrangeiros residentes no país, também os estrangeiros não residentes no país, os apátridas, que são aqueles que não têm uma pátria específica por questões políticas, são as pessoas jurídicas brasileiras e também as pessoas jurídicas atuantes no Brasil. Agora, o Jackson vai falar para vocês a respeito do poder público, como o poder público ele se relaciona com os direitos individuais. Bom, como o Thiago disse, agora eu assumo o controle da apresentação e, bom, eu começo falando sobre a relação entre os direitos fundamentais e o poder público. Nenhum desses poderes, sendo eles o poder legislativo, judiciário, executivo, que vocês tanto ouvem falar, se confunde com o poder que consagra o direito fundamental. Bom,
A vinculação da administração às normas de direitos fundamentais torna nulos os atos praticados com ofensa ao sistema desses direitos. Ou seja, os poderes devem agir de acordo com os direitos fundamentais, não podem infringi-los. A administração deve interpretar e aplicar as leis segundo os direitos fundamentais. Como eu disse antes, devem agir segundo esses direitos. A defesa dos direitos fundamentais é a essência da função do Poder Judiciário. Resumindo tudo isso que eu falei, os três poderes, a administração não pode agir infringindo, passando por cima dos direitos fundamentais. Dimensões de direitos. Dimensões de direitos propostas por Norberto Bobbio, Ingo Sarlet e Paulo Bonavides. Bom, a primeira dimensão de direitos fundamentais se refere à liberdade, direitos individuais. Elas surgiram com o pensamento liberal burguês do século XVIII. E, a exemplo desses direitos ligados à liberdade, eu cito o direito à vida, direito à liberdade, liberdade de religião, liberdade de expressão, direito à propriedade privada, direitos políticos. Bom, agora, a segunda dimensão de direitos fundamentais. Essa tem tratado a igualdade. Bom, o ser humano ele é inserido numa coletividade e, partindo dessa coletividade, são necessários direitos, tratando sobre fraternidade e solidariedade. Asseguram o princípio da igualdade material entre o ser humano, autonomia de vontade das partes em prol dos interesses da coletividade, impõem diretrizes, deveres e tarefas a serem realizadas pelo Estado. Bom, os primeiros documentos que representaram essa dimensão são a Constituição de Weimar na Alemanha e o Tratado de Versalhes, ambos de 1919. E, como exemplos desses direitos, eu cito o direito à saúde, educação, trabalho, habitação, previdência social e assistência social. Terceira dimensão de direitos fundamentais. Essa vem falar da fraternidade. Interesses de titularidade coletiva ou difusa. Direitos transindividuais de natureza indivisível. A exemplo deles, temos desenvolvimento e progresso, o meio ambiente, autodeterminação dos povos, direito à comunicação, propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade. Agora, a quarta dimensão de direitos fundamentais. Esses foram emanados pela globalização política, tratam do futuro respeito à cidadania. São defensores dessa corrente famosos os juristas, como Pedro Lenza, Marcelo Novellino, Erival Oliveira, Norberto Bobbio e Paulo Bonavides. E a exemplo desses direitos, eu cito o direito à democracia, direito à informação e pluralismo, seja ele político, religioso, jurídico e cultural. E normatização do patrimônio genético. E a quinta dimensão? Bom, Paulo Bonavides acreditava que a paz deveria ser um direito a ser tratado de forma isolada, sozinho, pela sua importância. Bom, é um direito superior e garantidor da vida e sobrevivência digna na Terra. Assim, cada dimensão é um aprimoramento da outra. É fruto de constantes evoluções e revoluções ocorridas no seio da sociedade. Assim como é o direito, está sempre se evoluindo. E os conflitos? Bom, é natural que quando há direitos, normalmente há conflito entre esses direitos, conflito entre os direitos de uma pessoa e o de outra. Bom, segundo Alexandre de Moraes, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização, de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual, contradição dos princípios, sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua finalidade precípua. Um exemplo de conflito entre direitos. Bom, vamos supor que eu quero fazer uma reforma na minha casa. Bom, eu tenho esse direito, ele está assegurado. E o meu vizinho, ele ameaça chamar a polícia, reclama que os pedreiros da obra estão fazendo muito barulho e ele quer que a obra seja interrompida porque isso está atrapalhando a paz dele.
Bom, ele tem esse direito. Mas então, nesse caso, quem tem a razão, eu ou o meu vizinho? Na verdade, o que vai acontecer vai ser uma conciliação entre as partes para que seja fixado um horário de trabalho na obra, por exemplo. Porque desse jeito não vai atrapalhar a paz do meu vizinho e eu vou conseguir fazer a minha obra, a minha reforma. Nesse sentido, ambas as partes sofrerão uma limitação nos seus direitos, em benefício da preservação dos mesmos. Nem eu, nem ele vamos perder nossos direitos, mas vamos sofrer uma limitação. Bom, agora, o que acontece se ficamos sem esses direitos? O que acontece quando ficamos sem os direitos fundamentais? Bom, essa imagem representa bem, né? O rapaz, o moço, ele anda sobre uma linha e em determinado ponto é possível ver que ele não consegue encontrar um caminho só a seguir, tem vários caminhos, é um emaranhado. Bom, e desse jeito é quando ficamos sem direitos fundamentais. Perdemos direitos que nos são essenciais, nos são inerentes. Podemos sofrer violações desses direitos quando não temos garantias, não temos ferramentas, instrumentos para assegurar que tenhamos esses direitos. Bom, e assim eu encerro a minha apresentação, encerro a nossa aula e para finalizar eu gostaria de dizer que foi um prazer ter esse primeiro contato com vocês, poder, como eu disse no começo da nossa aula, compartilhar um pouco do nosso conhecimento jurídico com vocês e qualquer dúvida, se quiserem debater sobre o assunto, estaremos aqui. Agora eu passo a palavra ao Thiago para fazer o encerramento dele. Bom, também, como eu disse no começo, reitero agora, é uma honra e um prazer muito grande poder compartilhar todos esses conhecimentos. Eu acredito bastante que quando a gente compartilha, a gente aprende muito mais e conhecer os direitos fundamentais, conhecer tudo que a gente pode, tudo que a gente deve fazer para tornar a vida do outro melhor e para ter a nossa vida melhor é de fundamental importância. Então, agradeço vocês. A gente vai se encontrar ainda em outras oportunidades e a gente sempre está à disposição para o que for preciso. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar aí para o pessoal e a gente está aguardando vocês. Muito obrigado e até a próxima.